Deus mandou que o sangue fosse posto no umbral da porta, e onde o anjo da morte passasse, ele pularia a marca por causa do sangue. No dia que Josué envia dois espias para Jericó para observar a terra, já estou terminando, e os espias são protegidos por uma mulher que morava na muralha da cidade, e eles fazem com ela um pacto, com Raabe, né? E ela diz: olha, eu vou salvar vocês, e vocês salvam a mim e a minha família. Aí os dois espias disseram: olha, temos uma aliança contigo, você vai colocar um sinal na janela, coloca um cordão de escarlate, da cor do sangue, na janela da casa, para que saibamos qual é a tua casa e quem é a tua família. Se tu não puser o sinal na janela da casa, nós não temos um pacto contigo, nem responderemos pela tua vida. Preste atenção, aonde há sinal de sangue, o pacto está estabelecido. Jesus disse assim: esse sangue é a nova aliança. A nossa Páscoa é celebrada com base no sangue de Jesus, com base no sangue que ele derramou na cruz do Calvário. João diz, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, estou meio cego, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse sangue é a garantia da nossa vitória, esse sangue é a garantia da nossa salvação. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10 diz assim: exultemo-nos e alegremo-nos, porque já está preso o acusador dos nossos irmãos. Eu vou repetir porque só 2 crentes ouviram. Já está preso o acusador dos nossos irmãos, o qual lhes acusavam de dia e de noite diante de Deus, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Lá vai, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, Denilda, e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 22, 14, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade santa pelas portas. Quem é que está lavado pelo sangue de Jesus? Quem está coberto pelo sangue de Jesus? Dá um brado de glória e de louvor e aleluia, porque o sangue de Jesus Cristo é a nossa vitória. Oh, glória. Diz aí para o teu vizinho: o sangue de Jesus é a nossa vitória. Fala para ele. Aleluia. Terceiro, a Páscoa tem um propósito. Qual era o propósito da Páscoa? Êxodo 12, 21. O propósito da Páscoa era livramento. O Senhor estabelece o sacrifício do cordeiro, o sangue no umbral da porta, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite, onde não houver a marca do sangue, o primogênito vai morrer, mas aonde houver a marca do sangue, o primogênito permanecerá vivo. E logo em seguida Faraó libera os hebreus para irem a Canaã, como o Senhor estava estabelecendo. Então o propósito da Páscoa é libertação, é entender que nós fomos libertos, porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, deu a sua vida na cruz do Calvário, para nos libertar do poder do pecado. Ele diz, o escritor aos Hebreus, escritor aos Hebreus, né? Porque não se sabe se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Então ele escreve dizendo assim, no capítulo 2, versículos 14 e 15, visto que, assim como os filhos dos homens estão sujeitos às coisas concernentes à carne e o sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que por meio da morte, libertasse a todos aqueles que estavam presos por medo da morte, derrotando aquele que os oprimia. Isso é o diabo. A morte de Jesus na cruz é a declaração mais autêntica, mais gritante, mais permanente, mais gloriosa, irmão Apolinário, da nossa libertação. Essa camisa está bonita, vermelha, hein? Fez jus ao culto, sangue do Cordeiro.
João 8,32, Jesus, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no versículo 36 ele disse: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 6,14 diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porquanto não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,18 diz: libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça, e tendes o vosso fruto para a santificação. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você pode, agradeça a Deus, porque a sentença foi quebrada, o laço foi quebrado, a força do inimigo foi quebrada, o poder que te escravizava foi neutralizado, você é livre. Cadeias quebradas, algemas quebradas, troncos quebrados, você é livre para servir a Deus. Quem é livre aqui, diga glória a Deus. Celebrar a Páscoa debaixo da escravidão do pecado não faz sentido, não é Páscoa. Na verdade é pesar. Por que eu usei essa expressão? A palavra hebraica para Páscoa, a pronúncia é Pesach. Mas quem celebra a Páscoa sem libertação, na verdade o sentido é pesar, angústia, aflição de alma. Mas a Páscoa celebrada em Cristo é libertação. Eu vou terminar. Em quarto lugar, a Páscoa tem um centro. Quem é o centro da Páscoa? Jesus, o Cordeiro. A Páscoa tem um sinal. Qual é o sinal da Páscoa? O sangue. A Páscoa tem um propósito. Qual é o propósito da Páscoa? Libertação. A Páscoa tem uma mensagem. Qual é a mensagem da Páscoa? Morte e vida. A mensagem da Páscoa é morte e vida. O Cordeiro morreu para que os hebreus ficassem vivos. Para aqueles que não quiseram atentar para a aliança, o juízo chegou. Mas o Cordeiro morto garantiu a vida daqueles que estavam debaixo da aliança. Agora deixa eu te explicar uma coisa para me encerrar. Não existe processo de caminhada com Deus sem morte. Não existe processo de caminhada com Deus sem morte. Jesus disse: o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele não frutifica. Para que eu caminhe com Deus, eu preciso passar pelo caminho da morte. Assuste o seu vizinho aí. Fala para ele: você precisa passar pelo caminho da morte. Que isso, pastor? Você precisa passar pelo caminho da morte. Que caminho da morte, pastor? João capítulo 14, versículo 6, todo mundo sabe de cor, pouca gente entende, mas vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, diga comigo, ninguém vem. Algumas pessoas falam: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem. Por que ele disse ninguém vem? Porque ele está dizendo: para chegar ao Pai precisa passar por mim. E se você tivesse agora, se eu tivesse agora uma planta do tabernáculo, eu tenho na verdade, mandei poesia, coloca aí, Li. Eu vou destacar para vocês aqui 3 itens do tabernáculo. Primeiro, quando entra no ato, coloca primeiro o tabernáculo para os irmãos verem o que é. Aquela foto mais colorida que tem o tabernáculo aí. Está bem distorcido, né? Mas dá para ver mais ou menos, né? Isso aqui é o tabernáculo, tá? No deserto. Aqui era a entrada, ó. Opa, chutei seu negócio aqui, não briga comigo não, hein? Aqui é a entrada aqui, aí aqui tem o altar, onde é oferecido o sacrifício, aqui a pia para purificação, aí entrava aqui dentro, tem um incenso, eu vou mostrar para vocês agora, lá dentro, tá? Tá ruim para mim, mas o irmão está vendo bem, eu estou vendo na live aqui, tá bom, né? Vocês estão vendo bem aí, né? Tá ruim para mim, porque eu acho que eu estou muito perto, eu não estou vendo nada aqui, só um monte de colorido. Então agora coloca aquela outra lá, a branquinha. Então quando você entra no átrio, está o altar de pedra, que é o altar do holocausto. Era o altar onde o cordeiro era imolado, onde o cordeiro era sacrificado.
não tinha como entrar no santuário sem passar pelo altar de holocausto. Jesus está dizendo: ninguém chega na presença de Deus sem passar pelo meu sacrifício. Depois que o sacerdote, aqui é chamado de átrio, tá? Átrio, que é o quintal. Depois que o sacerdote passava pelo átrio, lugar de holocausto, ele ia para a pia de purificação, onde ele se lavava, porque ele acabou de passar pelo processo do sacrifício do cordeiro. Então ele ia para a pia da purificação, e agora ele vai para o lugar santo, que aqui é dentro, aqui já tá, aqui a porta entrou para dentro, a tenda. Quando ele chega na tenda, ele se depara em primeiro lugar com o altar de ouro. Enquanto o altar de pedra é o altar de holocausto, o altar de ouro é o altar de incenso, que é esse aqui. Aqui é onde as orações sobem na presença de Deus. Então Jesus está dizendo: altar de pedra, altar de holocausto, eu sou o caminho. Para chegar lá no final, no lugar da intimidade, você tem que passar por aqui, esse é o caminho. Você tem que entender o sacrifício. Por isso que Paulo diz: quem come e bebe a ceia do Senhor indignamente, come e bebe sem discernir o corpo. Ou seja, quem não discerne o sacrifício, está apenas comendo um pão e bebendo um suco. Quando você entende o sacrifício, deixa de ser apenas pão e suco, e simboliza o corpo e o sangue que foi derramado por nós. Eu sou o caminho, altar de holocausto. Eu sou a verdade, altar de ouro. Aqui está onde as orações sobem. De um lado, o castiçal de ouro, do outro lado, a mesa dos pães da preposição, que servem de alimento. Jesus está dizendo: ninguém chega aqui sem passar pelo altar do holocausto. Não tem como chegar na intimidade sem passar por aqui. Ninguém entra na tenda sem passar pelo sacrifício. E aí o sacerdote vai caminhando, à sua frente tem um véu. Ele abre o véu, o sumo sacerdote, e chega ao lugar santíssimo, que é a tenda, que é ali, ó. Jesus disse: ó, ninguém vem ao Pai. A tenda, a arca, é o maior símbolo material da presença de Deus, gente. Era da arca que Deus falava com Moisés. Então Jesus está dizendo: para chegar na presença de Deus, na arca, não há desvio. Não tem como entrar pela porta dos fundos, não tem porta na lateral, não tem porta larga que facilita o caminho. Se você quiser chegar no lugar da arca, se você quiser chegar no lugar da presença de Deus, você tem que passar pelo altar aonde o cordeiro morre. Só depois que você passa pelo altar, onde o cordeiro morre, você tem acesso ao lugar onde as orações são ouvidas. Coloca a outra foto ali, aquela que tem uma cruz maior. Acho que está mais explicativo. Aí, ó. Está vendo? Aqui, ó. Aqui está perfeito o desenho. A cruz de Cristo estava lá. Ninguém percebia, mas ele era o centro. Aí passando aqui nós temos acesso ao lugar da arca, ao lugar da intimidade, ao lugar da presença de Deus. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, altar de holocausto, a verdade, altar de ouro, e a vida, lugar santíssimo, lugar da presença de Deus, aonde a vida emana, aonde a vida derrama, aonde a vida abastece. Por isso ele diz: eu vim para que tenhais vida e a tenham